Trilheiros e trilheiras, vamos continuar aqui nosso curso de hermenêutica e métodos interpretativos. Já vimos os métodos interpretativos quanto às fontes. Agora vamos dar uma sequência de aulas de meios, quanto aos meios dos métodos interpretativos. Vamos começar analisando dois desses meios, o mens legis e o mens legislatoris. O que isso significa? Então vamos lá. Mens legis está dentro da interpretação racional, exige um pressuposto lógico, um raciocínio lógico para a aplicação e a utilização do método mens legis. Mens legis significa espírito da lei. Traduzindo, é analisar aquilo que realmente foi dito pelo legislador, desconsiderando suas intenções. O que isso significa? Vejam bem, existe o texto da lei, correto? Mas por trás do texto da lei existe uma motivação, existe uma intenção daquela pessoa que a criou. Agora, quando ela escreve esse texto está sujeito a interpretações. E muitas vezes o próprio legislador não consegue enxergar casos em que a lei teria um determinado sentido ou um determinado alcance. Então a mens legis vai levar em consideração a interpretação da lei, desconsiderando a sua intenção. Esquece o que o legislador queria quando ele criou a lei. Olha para a lei e analisa qual que é o sentido dela, sem pensar na intenção do legislador. Vamos analisar agora o mens legislatoris para deixar essa diferença mais clara e também dar um exemplo prático para diferenciar. Mens legislatoris é a intenção do legislador. Então, diferente da mens legis, que é o espírito da lei, o que a lei disse, certo? Qual o limite que a lei consegue alcançar. E o mens legislatoris já entra a vontade do legislador, que ele escreveu. Aí vem que este busca a verdadeira intenção do legislador ao editar a norma, independente do que foi efetivamente escrito. Então, mesmo que você faça uma interpretação do texto da lei diferente do que você imagina que poderia ser, leva-se em consideração o que o legislador quis, a intenção dele. Então, vamos lá. De um lado você tem o espírito da lei, deixando de lado a intenção do legislador, e do outro você tem a lei com a intenção do legislador. E como na prática nós vamos diferenciar isso? Vejam bem esse caso prático que nós temos aqui, da Lei Maria da Penha. No Distrito Federal, um senhor de 69 anos registrou uma ocorrência em face de um rapaz que com ele convive e que constantemente o agride, além de fazer uso de drogas. O Ministério Público requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Então vamos lá. A Lei Maria da Penha ela foi editada para proteger a vulnerabilidade da mulher dentro do âmbito familiar, do âmbito doméstico familiar. Ou seja, a vítima deve ser, para a aplicação das medidas protetivas, deve ser uma mulher, correto? Então, nesse caso, o que o Ministério Público fez? Ele usou a Lei Maria da Penha para pedir as medidas protetivas para defender um homem que estava sendo agredido por outro homem. E isso pode ou não pode? A interpretação racional, a mens legis e a mens legislatoris, elas vão entrar aqui explicando um pouco a diferença para vocês. Pela mens legislatoris, que é a intenção do legislador, quando ele criou a Lei Maria da Penha, ele queria proteger o quê? A vulnerabilidade da mulher, queria defender o sexo feminino, por ser um sexo mais frágil fisicamente e tradicionalmente, sofre agressões no âmbito doméstico familiar, geralmente pelo marido, que foi exatamente o caso da Maria da Penha, que deu o nome à lei. Ocorre que, se nós deixarmos de lado a intenção, a vontade do legislador e ficarmos somente a lei, é possível você pegar o espírito dela e defender não só a mulher, mas sim também outras pessoas em situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, é um senhor de 69 anos que ele é idoso. Ele estava sendo agredido por um jovem usuário de drogas, né, que pode torná-lo mais agressivo ainda. Então, o idoso nessa relação doméstica, familiar, eles coabitavam, viviam juntos. O que acontece? Esse idoso ele assume a mesma posição de vulnerabilidade que a mulher. Então, pela mens legis, pelo espírito da lei, aí a Maria da Penha iria aumentar o seu alcance para ceder as medidas protetivas para o idoso. Já pela vontade do legislador, o idoso não poderia fazer o uso das medidas protetivas, pois ele não está dentro da vontade inicial do legislador, que era defender a mulher, o sexo feminino. Correto? Existe sim uma distinção ali um pouco complicada, mas a prática, a leitura de decisões vai fazer você entender sempre melhor. O caso da Maria da Penha é um caso prático aí famoso para ilustrar essa situação. Então, essa aula a gente termina aqui e na seguinte a gente já continua com a interpretação quanto aos meios ainda.